Bom dia, igreja, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma semana e a mais o começo de um tempo juntos de devocional. Feliz segunda-feira para você, que Deus te abençoe nesse novo dia, que Deus te dê um começo de semana abençoado aí, bom demais. Nós podemos iniciar nossa semana, nós podemos abrir nossa semana aqui na palavra de Deus juntos, estudando, fazendo o nosso devocional juntos. Então, seja muito bem-vindo. Para você que talvez está chegando novo, né, ou tem chegado nos últimos dias, chegou num momento maravilhoso porque nós estamos começando hoje o nosso estudo do livro de Salmos. Então nós começamos hoje com o Salmo primeiro, não vamos estudar todos eles, mas é o começo de um novo tema. E nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de forma geral e vamos hoje estudar o Salmo 1, o primeiro salmo que abre o livro e que tem algumas coisas muito práticas para nos falar sobre a nossa vida hoje em dia. Então seja muito bem-vindo. Se você está entrando aí, por favor, coloca no chat para nós. Dá um bom dia aí para a gente poder saber que você está conosco, para a gente poder interagir também. Essa live ela não é somente um desejo da gente trazer conteúdo, ensinamento, mas também de trazer comunhão, né, num tempo maior de distanciamento aí onde a gente não consegue se ver com tanta frequência. É uma forma da gente estar junto como igreja também. Então seja muito bem-vindo, dá um alô aí no chat. Quero lembrar você que hoje, sendo segunda-feira, é minha folga, então essa live ela foi previamente gravada, tá? Para que eu possa tirar um tempo de descanso na segunda-feira e voltar 100% na terça-feira. Então a gente se vê ao vivo amanhã, mas fique comigo aqui para a nossa transmissão dessa live e para a abertura do livro de Salmos. Também nós vamos no fim fazer uma oração, como a gente sempre faz, e mencionando alguns pedidos. Então se você tem um pedido de oração, já coloca aí, tá bom? E a gente depois vai orar de forma geral pelos pedidos, mas os seus colegas aí de chat podem orar também por você. Beleza? Vamos lá? Salmo capítulo 1. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de Salmos, muito conhecido na Bíblia, né? Muita gente que não conhece quase nada de Bíblia, conhece alguma coisa sobre Salmos, ou talvez até algum salmo específico da Bíblia, né? E é um livro que tem vários capítulos, 150, como nós vamos ver, e tem uma ordem interna também nesse livro. Não é só uma junção de um monte de coisas que por um acaso deu 150 capítulos e juntaram lá e misturaram tudo e jogaram num livro. Tem uma organização por trás. Eu quero falar um pouquinho contigo sobre o livro de Salmos, já que a gente vai passar alguns dias aí estudando esse livro juntos. Então, o livro de Salmos, por muito tempo, eu achava que era um livro escrito por Davi. Eu não sei da onde minha cabeça de criança, crescendo na igreja, talvez porque muitas vezes a gente fala é um salmo de Davi, Davi quando escreveu o salmo, né? E eu imaginava que todos os salmos, todos os 150 haviam sido escritos por Davi, mas não é verdade. Na verdade, é uma coleção de vários salmos escritos por vários autores. O autor que mais tem salmos é Davi, o rei Davi, né, filho de Jessé, aquele grande rei Davi da história de Israel, que escreveu 73 dos 150 salmos que a gente sabe, né? Aí tem outros grupos que escreveram alguns outros salmos e tem alguns que são anônimos, talvez tenham sido de Davi, talvez não tenham sido, mas enfim. Então a maioria são atribuídos a Davi, tá? Mas é uma coleção de vários salmos com vários autores diferentes, são também organizados internamente. Você vai encontrar isso em algum momento aí na sua leitura, que existe uma organização interna dos salmos. O livro de Salmos ele é dividido em livros internos. Então existe o livro de Salmos, mas ele é dividido em 5 livros dentro do livro de Salmos. Por exemplo, se você for para o capítulo 42, se você der uma olhadinha na sua Bíblia, no capítulo 42, talvez na sua Bíblia apareça como na minha aparece, em cima do título 42 está escrito segundo livro. Segundo livro. Tá? Algumas Bíblias omitem essa informação porque não acham que é muito pertinente para nós leitores hoje, mas a grande maioria mantém essa divisão,
né? Salmo 42, dá uma olhadinha lá, vai aparecer segundo livro, você vai ver que vai ter terceiro, quarto e quinto livro. São 5 livros, uma organização interna do livro de Salmos, né? Que são meio que seções internas. E o livro de Salmos são uma coleção de canções, de orações e de poesias, né, que serviram por muito tempo e ainda servem hoje de guia para o povo de Deus, principalmente com relação às nossas emoções, aos nossos sentimentos, assim como uma canção expressa nosso sentimento, nossas emoções, uma poesia, ela expressa sentimentos e emoções, uma oração também, é uma coletânea que serve como guia para o povo de Deus nas suas orações, nas suas lutas, nas suas angústias, nas suas alegrias e em tudo mais. E falando sobre esses 5 livros internos, alguns estudiosos sugerem o seguinte, que esses 5 livros internos, eles têm um motivo, eles têm uma razão para serem organizados como são organizados, que existe uma organização muito intencional a respeito do livro de Salmos. E a organização começa a se demonstrar já no Salmo de número 1, que é o nosso Salmo de hoje. Vamos dar uma olhadinha ali, a gente vai voltar nesses 5 livros já já. O livro abre, né, o livro todo de Salmos abre então com o Salmo 1:1, que diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Então, o argumento de muitos estudiosos ele já abre dizendo, cara, como é feliz aquele que medita na lei do Senhor. Como é feliz aquele que passa tempo estudando isso tudo que nós vamos falar aqui, inclusive no livro de Salmos. E diz, mas a sua satisfação está na lei do Senhor. Essa palavra traduzida lei é a palavra Torá. A palavra Torá é a palavra lei, né, em hebraico, e ela significa, na mente da grande maioria dos judeus, os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, né, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Esses primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, eram os livros da lei, também chamado de Pentateuco, penta de 5, né? Mas eram os livros da lei. E é interessante que diz, bem-aventurado é aquele que não anda na roda dos escarnecedores, mas sua alegria está na lei do Senhor, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Torá. E o livro de Salmos é dividido também em 5 livros internos. E o que muitos estudiosos sugerem aqui é que, de forma alguma, que o livro de Salmos vá substituir os 5 livros da lei, de forma alguma, mas que os 5 livros de Salmos são como se fosse um paralelo aos 5 livros da lei, os primeiros 5 livros da Bíblia, e são um guia de oração para aqueles que estão buscando seguir os livros da lei. Então, todo bom judeu, ele é um seguidor da lei, ele está, um bom judeu, inclusive, memorizava grande parte da lei, e que o livro de Salmos é um paralelo para aquele que já conhece a lei, os primeiros 5 livros, está buscando seguir a lei. Existem outros 5 livros aqui que são paralelos aos livros da lei, para ajudar a orar e a buscar e a viver a lei, o Torá de Moisés, né, de uma forma prática e de uma forma bíblica. Então, que existe um paralelo ali para aqueles que estão, cara, eu sou compromissado com a lei do Senhor, então o livro de Salmos tem mais 5 livros que me ajudam a orar e a refletir e a meditar naquilo que é a lei do Senhor, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Bem interessante. E também os meus estudiosos falam que o capítulo 2, que nós não vamos ler, né, o segundo salmo, fala profeticamente sobre a vinda de Jesus. O salmo número 2 já fala, né, algumas coisas que a gente sabe que tem a ver com Jesus. Por exemplo, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele diz, tu és o meu filho, hoje te gerei, Jesus, filho de Deus, né?
Enfim, então tem algumas coisas ali que já remetem a Jesus falando profeticamente. Claro que o livro de Salmos foi escrito centenas de anos antes de Jesus, mas muitos estudiosos acreditam que o Salmo capítulo 2 já está falando sobre Jesus de forma profética. Então, a ideia é que o livro de Salmos é um guia de oração, é um guia de vida, um guia devocional para aqueles que estão buscando seguir a lei de Deus, os primeiros 5 livros da Bíblia, e aguardando o Messias prometido, que todo bom judeu aguardava a vinda do Messias, aguarda até hoje, eles acham que ainda não veio, né, a vinda do Messias. Então, um guia de oração para aqueles que estão na lei, que conhecem a lei e que estão aguardando a vinda do Messias. Por que eu estou falando isso? Só para você entender que o livro de Salmos tem uma organização, tem um porquê dele ser organizado como ele é organizado. E ele, na verdade, tem uma intencionalidade por trás da sua organização. Não é só uma coletânea, pega os 150 salmos que a galera mais gosta, joga num livro e imprime. Não. Tem todo um pensamento por trás que é legal a gente entender um pouquinho mais a respeito. Agora, vamos olhar o Salmo capítulo 1 de uma forma um pouco mais específica, tendo falado um pouquinho sobre o livro de Salmos, né? Todo o livro. Vamos olhar o Salmo número 1 com algumas coisas específicas e práticas para nós hoje, já que esse é o nosso texto. Quero ler o Salmo todo, são 6 versículos somente, e aí quero voltar com algumas aplicações. Vamos ler de novo? Salmo capítulo 1, abra sua Bíblia aí se você puder, e vamos juntos lendo. Para você que está entrando e dando um bom dia, seja bem-vindo, né, para você. Quero que você lembre que hoje, segunda-feira, é minha folga, então essa live foi previamente gravada, mas amanhã a gente volta com uma live ao vivo junto com vocês. Diz assim o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa, versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, tudo que ela faz, prospera. Versículo 4, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo capítulo 1, a leitura para a gente. Eu quero olhar contigo um pouco mais de perto alguns detalhes desse salmo, que eu acho que a gente pode aplicar para as nossas vidas hoje, de forma muito, muito prática. Ele abre dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta de pecadores e nem se assenta na roda de zombadores. Ele está dizendo, cara, como é feliz aquele que não faz a conduta de 3 grupos de pessoas: ímpios, pecadores e zombadores. Como é feliz aquele que não se envolve com esse tipo de conversa. Como é feliz aquele que não se envolve nesse tipo de prática. Como é feliz aquele que não se insere num ambiente onde esse tipo de comportamento, de conversa, de pensamento, de prioridade está acontecendo. Não é prioridade de ímpio, nem de pecador, nem de zombador. Como é feliz aquele que entende que não tem muita coisa boa para ele nessas rodas. Como é feliz aquele que entende que não tem muita coisa naquele ambiente que vai somar na vida dele ou na vida dela. Como é feliz aquele que já entendeu isso e que escolhe algo diferente. Eu quero aplicar isso às nossas vidas hoje de uma forma prática e de uma forma que tem direta ligação com aquilo que a gente tem vivido hoje no Brasil, nessa época em que nós estamos. Se você está assistindo isso alguns anos depois no YouTube, é bom que você saiba que estamos, né, em maio de 2021, ainda na época de pandemia de Covid-19.
Eu queria pensar contigo na aplicação desse texto hoje, mais ou menos assim: bem-aventurado é aquele que tem a sabedoria de, às vezes, desligar a sua televisão, que tem a sabedoria de vez em quando necessário, quando sabe que não está fazendo bem, quando sabe que não está somando, sair de um grupo de WhatsApp qualquer. Bem-aventurado é aquele que entende que alguns ambientes que nos são propostos, televisão, grupos de WhatsApp, preencha aí a lacuna com aquilo que você quiser. Que alguns ambientes que a gente poderia absorver, a gente poderia se colocar no meio, a gente poderia ligar a televisão, a gente poderia estar no grupo de WhatsApp, a gente poderia entrar numa discussão, a gente poderia entrar numa postagem de Facebook controversa, numa bola dividida, numa pessoa, enfim, numa roda de conversa que não está somando. Note que ele diz aqui, não se assenta na roda dos zombadores. Quem são os zombadores? Zombadores são aqueles que se sentam numa roda para achar defeito em outras pessoas, para falar a respeito dos defeitos, para zombar da decisão ou das atitudes, ou dos pensamentos ou das ações de outras pessoas. E, gente, nós vivemos num mundo hoje muito dividido politicamente, filosoficamente, né? Infelizmente, a pandemia tem polarizado um pouco a situação, né? Com extremos polarizados, ou 100% a favor ou 100% contra as decisões. Infelizmente, uma questão que era uma questão de saúde se tornou uma questão política, ideológica, de saúde misturado com política e se tornou uma situação muito complicada. E hoje ainda muitos estão se sentando em rodas a favor ou contra e zombando a favor ou contra de uma decisão ou de outra decisão. Gostaria que você pensasse no Salmo 1 hoje como um conselho para nós, dizendo: bem-aventurado é aquele que desliga a televisão dele de vez em quando e que sai de um grupo de WhatsApp que só está zombando, é uma roda de zombadores. Eu não estou advogando aqui, meu irmão, minha irmã, que você viva numa realidade paralela, de você desligar a sua televisão como se nada estivesse acontecendo. Não, nós estamos no meio da pandemia. Você precisa ter informações, você precisa... Ok, sem problema nenhum. Mas quantos entendem que às vezes a gente fica tão inserido num ambiente de informações e que a mídia muitas vezes traz as informações que chamam a atenção, que a gente pode acabar entrando num ambiente que nos faz mal e que precisa ser equilibrado. Vamos falar agora sobre esse equilíbrio no versículo 2. Ele diz assim: então, que desliga a televisão e que sai de um grupo de WhatsApp de vez em quando. Não é você viver num mundo fora da realidade, mas é você equilibrar aquilo que você está absorvendo de realidades, de informações que a gente precisa saber para sermos cidadãos responsáveis e assim por diante. Mas a sua satisfação, versículo 2, está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurado é aquele que desliga a televisão, sai do grupo do WhatsApp, para passar um tempo ouvindo aquilo que Deus tem para dizer. Bem-aventurado é aquele que desliga a televisão e sai do grupo de WhatsApp, onde tem gente falando um monte de coisa e dando opiniões e reclamando e zombando e mandando recadinho e estão falando um monte de coisa e estão mantendo a sua mente presa numa realidade complexa e que decide então que vai equilibrar com isso aqui, ó. Que vai equilibrar todas aquelas opiniões e todas aquelas falas com Deus, o que o Senhor está falando para mim? Eu entendo o que está acontecendo lá fora. Não sou alheio à realidade daquilo que está acontecendo lá fora. Eu preciso entender, amém, sem problema nenhum. Mas Deus, eu também quero saber o que o Senhor está falando para mim. O que o Senhor está me dizendo. E eu desligo a televisão, e eu saio de um grupo de WhatsApp, eu paro de olhar algumas coisas depois de entender o que está sendo dito lá fora, ok, eu preciso entender. Eu agora vou para a Bíblia, eu digo: Deus, o que o Senhor está falando? O que o Senhor quer falar comigo? E olha o resultado disso no versículo 3. Essa pessoa que se extrai um pouquinho desse ambiente para buscar o que Deus está falando também,
No versículo 3 diz que ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Está falando aqui que esse tipo de pessoa que tem essa sabedoria de desligar a televisão e ir para a Bíblia, ele encontra uma vitalidade. Será como árvore plantada à beira de águas correntes. Imagina uma árvore plantada na beira de um rio. Água não vai faltar, nutrientes não vai faltar. O rio ele traz não somente água, mas o rio ele traz muitos nutrientes. Dentro daquela água está fluindo nutrientes, está vindo, né, vários nutrientes que estão vindo junto com aquela água ali. Me fugiu a palavra agora, não é metais, mas está vindo vários nutrientes junto com aquela água ali. Então a água traz a água em si, mas os nutrientes que uma raiz também precisa absorver estão naquela água. Então ele tem uma certa nutrição, ele tem uma certa vitalidade. E outra coisa que é muito interessante nesse texto, olha só, ele é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Vamos falar sobre isso. Por que as folhas não murcham? Porque a pessoa que medita na lei do Senhor, ela não é sazonal. Sazonal é aquele que liga a televisão e fala, meu Deus, e agora? Aquele que entra no grupo do WhatsApp e fala, meu Deus, que injustiça, e aí absorve aquele negócio que aconteceu, e aí não dorme direito, e sonha com aquilo, e tem altos e baixos, e tá bem e tá mal, e tá feliz e tá triste, aquela coisa toda assim, a folha murcha e volta, e murcha e volta, e murcha e volta. Aquele que medita na lei do Senhor, diz a Bíblia, não é sazonal. Por quê? Porque coloca a sua confiança em algo, e mais importantemente, em alguém que é constante. Queridos, quando o meu foco está naquilo que está acontecendo no mundo lá fora, a minha folha vai murchar. Vai ter dia que vai murchar minha folha, vai ter dia que eu vou estar muito feliz. E vai ter dia que as minhas folhas vão murchar e que eu não vou produzir fruto, que eu vou estar mal, porque meu foco está no ambiente lá fora. Quando o meu foco está em Deus, na sua lei, na sua constância, na sua fidelidade, no seu amor, na sua graça, nas misericórdias que se renovam a cada manhã, as minhas folhas não murcham, porque o meu foco está sobre aquele que é constante, sobre aquele que é fiel, sobre aquele que não muda. Queridos, quantos sabem, quantos entendem que hoje constância está em falta no nosso mundo? Quantos entendem que hoje constância está em falta no nosso mundo? Está aqui a receita para mim e para você de sermos constantes. Desliga um pouquinho a televisão, sai daquele grupo de WhatsApp, ou passe menos tempo focando naquilo, equilibre com isso aqui, ó. A sua lei, a lei do Senhor, a palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo. Você precisa saber o que está acontecendo no mundo lá fora, mas você precisa, principalmente como cidadão do reino, saber o que Deus está dizendo a respeito do mundo lá fora. Porque quando tudo lá fora está mudando, quando tudo lá fora está dividido, quando tudo lá fora parece escuro, Deus diz, ei, eu sou fiel. Deus diz, ei, eu sou constante. Deus diz, ei, a sua vida está em minhas mãos. Deus diz, ei, lá no fim dessa história, dá tudo certo, vai dar tudo bem. E a gente cria uma constância que a gente não vai ter se a gente não estiver aqui. Ele termina o Salmo fazendo um contraste no versículo 4, 5 e 6 sobre o ímpio, né? Aquele que não para ouvir isso aqui. Diz que é como palha. Palha é aquela coisa que o vento pega e leva para tudo quanto é lugar, né? A palha, o vento vem, carrega um pouquinho, daqui a pouco o vento bate de novo, carrega mais um pouquinho, e a palha vai para onde o vento estiver indo no momento que o vento for. Assim é aquele que não tem uma base na palavra de Deus. Qualquer ventozinho, qualquer tempestade, qualquer coisinha que vem, vai levando, vai mudando de lugar, a pessoa está aqui, está ali, está bem, está ruim, está feliz, está triste, está inconstante, como a palha. Que eu e você possamos ser homens e mulheres que meditam na lei do Senhor e que tenham uma constância, uma vitalidade por causa da nossa meditação nessa lei. É para isso que nós estamos aqui, é isso que nós estamos fazendo hoje e eu quero te convidar a você continuar,
priorizando esse nosso tempo juntos para nós ganharmos constância e crescermos nesse sentido. Amém? Essa nossa devocional de hoje, nós vamos orar. Eu vou estar orando também pelo seu pedido, então se você tem um pedido, por favor, coloque aí. E nós já vamos estar orando pelo seu pedido também, ok? Vou fazer uma oração genérica, como eu não estou ao vivo com vocês, e amanhã a gente volta ao vivo. Senhor, nós te louvamos hoje, Deus, por Tua palavra. Tua palavra que, mesmo escrita há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, fala conosco hoje. E nos convida a um relacionamento contigo através da Tua palavra. É uma constância que, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós diríamos, Senhor, nós precisamos dessa constância. Então ajuda meus irmãos, em nome de Jesus. Ajuda-os, Deus, a serem constantes nesse momento. Ajuda-os a ganharem constância a partir da Tua palavra. Ajuda-nos a desligarmos algumas coisas e religarmos outras coisas, para que possamos atingir essa constância que o Senhor tem para nós. Abençoa Teu povo, Pai. Oro por cada pedido que está aparecendo aqui no chat, Deus. Coloco cada vida, cada situação, cada pessoa diante do Senhor. Peço Tua bênção e Tua graça, Pai, e um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Amanhã estamos de volta. Amanhã nós já vamos dar um pulo, tá? Amanhã estamos no Salmo... Cadê? Salmo 19, tá bom? Te aguardo amanhã para a gente falar a respeito dele. Deus abençoe.